nós vamos começar a falar aqui sobre vários temas que estão acontecendo na nossa atualidade. Como vocês podem ver aí acima do título, parece ser algo bem aleatório, né? Mas é algo muito sério, que está incrustido na sociedade há muito tempo, que tem uma relevância perigosa para os dias atuais, porque existe algo muito grande, negativo, vindo aí. E esse dia em específico tem a contribuir grandemente para o que está para acontecer. Então, antes que esse dia chegue, no caso amanhã, nós vamos chegar contrapondo o que ele prega, o que ele defende, o que ele faz, para que todos vocês fiquem alertas para o que está para acontecer. Bom, o áudio está ok, né? Boa noite, graça e paz. Sejam muito bem-vindos quem está chegando aí agora. Tá certo? Ok. Nós vamos começar aqui falando que nós temos grandes problemas desde que a humanidade recebeu o pecado. Como foi que o pecado entrou no mundo? Através de um portal, através de uma legalidade, de uma autorização, de uma permissão, de um ato que foi feito em desobediência a Deus. Isso dá uma permissão para que um portal seja aberto no nosso mundo. Ou seja, quando Eva e Adão comeram o fruto proibido, eles estavam entregando os governos desse mundo ao diabo. É tanto que nas tentações que Jesus sofreu, uma delas o próprio diabo ofereceu os reinos do mundo para Cristo. Você não pode tentar alguém, oferecer algo para alguém que você não tem. Se o diabo ofereceu os reinos do mundo, é porque os reinos do mundo pertencem ao diabo. Nos dias de hoje, quem entregou esses reinos foi justamente Adão e Eva, ao permitirem, ao se entregarem àquela tentação. Agora, vejam bem, não é só esse portal. Todos nós abrimos portais espirituais na nossa vida com atos e omissões que porventura venhamos a tomar, seja consciente ou inconscientemente. Só que existem portais que são mais fortes ainda, não apenas com atitudes ruins ou omissões da nossa parte. E é como o amigo aqui disse, o pecado original desencadeou muitas maldições para o mundo. Exatamente, meu querido. O pecado ele veio trazer um avalanche de problemas sucessivos para o mundo. E essa festa Halloween, eu vou dar algumas características sobre ela e vocês vão se espantar com o que está normalizado nos nossos dias e principalmente no meio cristão. Eu já vi igrejas comemorando datas festivas que são originárias de tradições pagãs, inclusive o Natal. E o Natal vocês vão encontrar em um vídeo lá no nosso YouTube, onde eu vou falar sobre esse tipo de paganismo. Mas aqui nós estamos começando a falar uma introdução para que vocês entendam aonde eu quero chegar. Nós estamos falando sobre portais espirituais. Eu tenho aqui até alguns livros que eu vou ler daqui a pouco sobre o verdadeiro significado do Halloween. Esse livro aqui, Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismo, vai trazer uma breve explanação acerca do assunto. Um outro livro que eu vou ler, que eu cheguei a ler um tempo, mas não terminei, esse, da Bruxaria para Cristo. Essa é uma grande e famosa bruxa, se eu não me engano, americana, que passou por alguns problemas e acabou encontrando a Cristo. E depois eu vou trazer a resenha desse livro para vocês, dizer o que é que eu penso, o que é que eu acho. Mas daqui a pouco, como eu disse, eu vou trazer alguns conceitos que esse livro, esse manual, vai descrever. Mas por enquanto, nós vamos iniciar aqui falando sobre
esses portais, o que é que está para acontecer dia 31 de outubro, no caso, amanhã, como isso tudo se originou, e prestem atenção, isso vai influenciar na vida de todo o mundo. Não importa se você é cristão ou não, porque a economia, os governos, tudo que gira nesse mundo está conectado a tudo isso. Então, como eu disse, você pode, consciente ou inconscientemente, abrir portais por atitudes ou omissões erradas, como aconteceu com vários personagens bíblicos desde o Jardim do Éden, permitindo assim o diabo entrar no nosso mundo com os seus agentes demoníacos. E aí eu falo para vocês, existe conspiração? Seria uma grande tolice da nossa parte negar que existe conspiração. É claro que não todas são reais, mas lembre-se que a arte imita a vida. Tudo de filme que nós vimos no passado está se concretizando hoje, em questão de tecnologia, em questão de desastres naturais. Tudo aquilo que parecia ser filme, hoje está virando realidade. Então nós vemos que os filmes estão demonstrando aquilo que o humano, os seres humanos, estão alcançando. Existem alguns versos nas escrituras, e quem quiser pode chamar aí no privado que eu vou enviar, que falam sobre conspiração. Diz que foi achada uma conspiração em Sião, em Jerusalém. O Salmo, salvo engano, Salmo 2 fala que os ricos e poderosos da terra conspiraram contra Deus e contra o seu ungido. E o Senhor que estava no seu trono riu deles. Quem é rico, quem é poderoso, quem é governante, quem é detentor de poder nesse mundo, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, conspira contra Deus, de alguma forma a tentar escapar. Por exemplo, eles sabem que está vindo uma guerra por aí, uma luta entre bem e mal, que está vindo a luta entre o Deus dos céus, o verdadeiro e único Deus, contra o próprio exército de Satanás e seus seguidores. Eles sabem que está perdida essa luta, mas ainda tentam resistir. Como? Eu não sei se vocês lembram, mas muitas reportagens passaram aí comentando que esses ricos e poderosos e governantes estão construindo, já construíram muitos bunkers onde são resistentes a desastres nucleares, são resistentes a asteroides, a invasão populacional, são resistentes a tudo. Então eles estão se escondendo nas montanhas. Curioso que se você conhece as profecias bíblicas, você vai lembrar desse evento. E é um evento que está citado no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse vai dizer que esses poderosos, esses príncipes, esses reis aí, vão dizer aos montes, às montanhas, caiam sobre nós e nos esconda da ira do Cordeiro. Quando eles dizem aos montes, caiam sobre nós e nos esconda da ira do Cordeiro, é justamente o que está acontecendo. Estão fazendo esses bunkers dentro das montanhas, das rochas, porque eles sabem que algo grande vem aí. E nós não estamos falando só de pandemia. Algo muito maior vem aí. Se é que eu não posso descartar esse fato, né? Tem pessoas aqui dizendo que é muito bom tratar desse assunto. E é muito bom também que os seus filhos participem. É isso mesmo. Participem da nossa live, mas que não participem desse tipo de festa que eu vou falar daqui a pouco. Vocês notaram que esse ano ele está muito estranho. Está tendo muitas catástrofes naturais, está tendo aparições e sons estranhos no céu, comportamentos esquisitíssimos dos animais domésticos e silvestres, dos peixes no mar, e os cientistas já confirmaram que está havendo
no núcleo da Terra uma inversão. E isso faz com que o campo eletromagnético da Terra inverta. Isso com certeza vai causar um verdadeiro distúrbio na fauna e na flora do nosso planeta, né? E nós vimos várias reações de animais, de peixes, de tudo, reagindo a essa inversão dos polos. Com certeza vai ter muitos problemas, inclusive no campo eletromagnético que nos protege dos raios solares. Vai haver uma intensificação da chegada dos raios UV, causando muito problema de pele aí. Isso já era previsto como as pragas do Apocalipse, porque lá diz que o sol abrasaria os homens no final dos tempos, vai ter essas chagas malignas e os homens blasfemariam contra Deus. Nós podemos ver que o sol ele até criou uma mancha solar 3 vezes maior do que a Terra, o suficiente para você enxergar a olho nu se você colocar os óculos de visão solar. Você enxerga daqui da Terra. É algo muito complexo o que está acontecendo, porque é tudo ao mesmo tempo. Então a própria ciência está cooperando para mostrar que o fim realmente chegou. O final dos tempos chegou. Nós estamos vivendo os últimos dias e todos esses sinais que cercam aqui a Terra, que cercam os astros ao nosso redor, são mais do que suficientes para você entender que o que nós vamos passar daqui para frente não vai ser nada fácil. Talvez muitos de vocês não sobrevivam, talvez a maioria de vocês não sobreviva até o último dia. Tem pessoas aqui mandando mensagens e eu não estou conseguindo ler, né? Vai acontecer destruições em massas com essas inversões, vamos ver. Bom, as destruições elas vão ser gradativas, vai ser aos poucos, porque vai começar a morrer algumas plantas, alguns animais, vai haver desencontro dos ciclos biológicos, dos ciclos de acasalamento, então isso vai influenciar na pirâmide alimentar, tá certo? E esses distúrbios, geralmente, quando eles ocorrem em massa, acabam gerando uma espécie de bola de neve, algo que só vai aumentar e piorar a cada vez mais. Mas é justamente o que Jesus disse. Quando Jesus falou que o final dos tempos seria como uma dor de parto, né? Para quem conhece dor de parto, ela não chega de uma vez. Ela vai chegando aos poucos, dá uma contração pequena, dá uma média, aí vai ficando maior e vai aumentando. Então, o final dos tempos é como as dores de parto. Elas começam aos poucos e vão aumentando. É justamente o que está acontecendo. Então, existem rumores, muitas pessoas e até ex de algumas associações aí, ocultas, andam falando há anos desse período, justamente do ano 2023, que o mundo vai se reunir e vai fazer uma invocação coletiva em todo o planeta. Imagine, o próprio Jesus disse que estaria presente quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome. Então isso é como se fosse uma abertura de portal para o mundo espiritual, para que o Senhor Jesus esteja presente, porque 2 ou mais estão reunidos em nome dele. No mundo satânico, no mundo diabólico, acontece a mesma coisa. Quando pessoas se reúnem para fazer o mal, para adorar o diabo, para fazer a sua vontade, então nós temos aí uma reunião em prol de chamar aquilo que é maligno. Então portais estão se abrindo. Só que o que vai acontecer agora é algo bem mais sério, algo bem pior. Porque o que foi dito é que em todo o mundo, em todo o planeta, todos aqueles que participam de sociedades ocultas, sincréticas, satânicas, sociedades discretas, todas elas
sejam praticantes individuais, vão se reunir nessa data para fazer uma espécie de invocação geral, geral mesmo. Imagine o mundo inteiro reunido, clamando e invocando seres das trevas, poderes das trevas. Você já imaginou o que é que isso pode atrair para o mundo? O que é que isso pode dar de legalidade para o nosso mundo? Quantos portais e quanta força essa influência não vai ter? Pela primeira vez o mundo está conectado pela internet, todos têm acesso. E isso fez com que eles decidissem que essa data, 31 de outubro de 2023, houvesse uma espécie de união coletiva entre essas sociedades herméticas, satânicas, ocultistas e tudo mais, que se reunissem nessa data e fizessem esse mega ritual em todo o planeta, para que isso abrisse algum tipo de portal global. Agora, o que é que vai sair daí? Será que vai sair coisa boa? Eu posso dar uma opinião sobre isso. Posso estar errado, mas vou opinar. Se for um portal para algo grande ser libertado, para algo sair desse mundo, nós sabemos que o diabo ele foi preso, acorrentado por Jesus na cruz. E o livro de Apocalipse diz que no final dos tempos ele seria solto, mais uma vez, por um curto período de tempo, para enganar as nações antes que venha o fim. Então, veja só. Se esse ritual for para libertar as algemas que prendem o diabo, o mundo inteiro vai ser enganado por ele outra vez, assim como foi na época do Antigo Testamento. Porque só o povo judeu ali tinha acesso a Deus. Depois que Cristo morreu e prendeu o maligno, os discípulos puderam sair de Israel e levar o evangelho para o mundo. Só que se ele for solto amanhã dessas correntes, ele vai voltar a enganar as nações e congregar os reis para a guerra. Então, veja só, destruição global vai vir e engano de todos os povos. Todos os povos. Já basta o grande número de heresias e falsos profetas que temos hoje. Algo grande está para ser liberado e nós sabemos que é chegada a hora. Tem algumas pessoas aqui falando sobre Mateus 24. Eu sempre falo nesse verso aí de Mateus 24, dos acontecimentos que Jesus dá, mas ele é apenas uma pontinha pequena de toda uma montanha de profecias que descreve todos esses acontecimentos. E o que o Abra Caioli está falando aqui, operação do erro. Sim, vai haver operação do erro para que creiam na mentira. E nós vemos grande número de pessoas hoje crendo em aberrações, em coisas que são inconcebíveis, defendendo grupos terroristas, defendendo abortistas, estupradores e tudo mais. Algo que no passado seria impensável, mas existe uma banalização. Quando nós vemos aqui, existem versos que dizem: nada há de novo debaixo do sol. Ou seja, nada mudou. Os personagens são outros, mas atitudes são as mesmas. Só que a diferença dos dias de hoje é que hoje nós temos mais tecnologia, mais mobilidade e antigamente não havia isso. Então é como se tivesse ampliado as capacidades que a gente tem de fazer o mal. Pessoas faziam mal no passado, faziam coisas erradas. Hoje continuam a fazer, só que agora com mecanismos para que isso chegue mais longe, para que isso possa ser
ampliado e causar mal a muito mais gente. Por exemplo, a Rússia recentemente começou a fazer um treinamento nuclear, um treinamento onde ela lançou um míssil balístico intercontinental nuclear para um exercício militar. E isso é algo muito perigoso, porque geralmente quando se faz um exercício desses, quer dizer que ele está prestes ou pensando em atacar algum alvo. E se nós tivermos uma guerra nuclear, grandes consequências vão acontecer para todo mundo, porque os ânimos estão um pouco inflamados. E se uma fagulha acontecer, pode desencadear todas as outras. Então, existe um portal que está para ser aberto. Esses ricos e poderosos estão tentando fazer com que seus planos cheguem ao mundo todo. E um deles é o grande reset. O que é que significa isso? Que eles querem reduzir a população global, porque está saindo fora do controle. O número está muito grande. Está difícil de controlar todos. Está sendo feita uma má distribuição de alimentos, de atendimentos. Isso pode causar um verdadeiro caos no aumento progressivo multiplicativo dessa população. Quando nós falamos dessa operação do erro, diz aqui que esse pessoal que não conheceram a verdade, mas mudaram a verdade de Deus, incorruptível, o próprio Deus os entregou às suas paixões. E entregou ao Deus desse mundo para que ele cegasse o entendimento das nações. O que nós temos aqui é uma batalha espiritual que está acontecendo acima de nós nos ares. Existem pessoas que estão relatando que lá em Israel está tendo muitas aparições nos ares de luzes estranhas que não parecem drones, que não parecem aviões ou helicópteros, e você pode acompanhar algumas delas na internet. Claro que você tem que filtrar as fontes, mas veja bem. Como eu disse, no livro de Deuteronômio 18, do verso 9 em diante, Deus vai falar que o povo ele vai entrar numa terra. E o que é que ele diz antes dele entrar nessa terra? Não aprendas conforme as abominações daquele povo. Não se achará entre ti alguém que faça passar o seu filho no fogo, porque esses povos, eles faziam sacrifícios jogando seus filhos no fogo. E aí ele vai condenar também os adivinhos, os prognósticos, os algoreiros, os feiticeiros, os encantadores, os necromantes e todos aqueles que consultam os mortos. Curiosa ou decididamente, você vai ver aqui que o Halloween é justamente isso. Começou com os celtas, quando os druidas acabavam buscando invocações dos mortos. E eles utilizavam o dia referido aqui como 31 de outubro, sendo o dia onde eles acreditavam que as almas esses espíritos, ou até mesmo espíritos malignos de demônios, visitavam a terra, onde a penumbra, onde o véu que separava a terra do mundo vindouro era mais fino e acabava por ter mais facilidade de acessar esses espíritos. Só que ao mesmo tempo eles vinham para fazer o mal. Como é que eles usavam? Esse festival que conhecemos como Halloween, na verdade, para a bruxaria, ele é o Samhain. E esse festival, ele veio da época dos celtas, quando os druidas se fantasiavam de seres estranhos, seres demoníacos, para tentar se misturar entre eles e não serem perseguidos, e assim conseguirem permanecer no seu trabalho. E aí, todos vocês sabem que ao longo dos tempos
existe o Papa Gregório IV, que foi associando essa data ao cristianismo, emendou no dia seguinte, que é o dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos, e posteriormente o dia dos Mortos, que não era essa data, né, o dia de Todos os Santos, era 13 de maio. E aí foi colocado 1º de novembro. Então nós temos aí o 31 de outubro, que é o dia das bruxas, o dia do Halloween, dia dessa invocação dos mortos, passando assim para o dia de Todos os Santos. Temos aí alguns problemas. Quem conhece Anton LaVey? Anton LaVey, eu teria até uma foto aqui, mas ia demorar para encontrar. Ele é o fundador da Igreja de Satanás. O que é que ele disse a respeito do Halloween e dos pais permitirem seus filhos cristãos participarem dessa festa de Halloween? Veja o que é que o fundador da Igreja de Satanás disse. Fico feliz que os pais cristãos deixam seus filhos adorarem Satã pelo menos uma vez por ano. Foi isso que ele disse. Então, veja aí que essa é uma forma de trazer o ocultismo e meio que despertar o interesse da população através das crianças para adorarem o diabo, fazer essa adoração pelo menos uma vez por ano. E assim incentivar, cativar toda a geração a gostar e ter interesse em filmes dessa natureza, em livros dessa natureza, e isso vai se expandindo ao ponto que as pessoas vão querer entrar para a bruxaria, para o satanismo, para o ocultismo. Isso aconteceu muito quando foi lançado os filmes de Harry Potter na Inglaterra. Uma grande procura pelo ocultismo aconteceu daí em diante. Então, deve-se ter muito cuidado, porque, veja bem, essa vigília anterior, ela começou até mesmo no meio cristão, sendo que eles iam na Europa para cemitérios e faziam doações de alimento. Então, por que é que vocês veem isso acontecer dessa forma? Vocês podem notar uma coisa. No Halloween, geralmente, vocês estão vendo uma luz piscando aqui. Conseguem ver? Tem uma luz piscando ali atrás, como se fosse faltar energia. Ou sei lá o que é. Mas vamos continuar aqui. Se faltar energia, eu dou um jeito aqui e acendo alguma luz. Mas tem umas luzes aqui ao redor que não está faltando energia, né? Elas estão ligadas. É só o abajur de iluminação que está ali, que está querendo falhar. Mas, vamos lá. Essas vigílias, elas aconteciam e muitas aparições eram registradas. Nós percebemos aqui que as pessoas têm uma grande necessidade de falar com mortos, de conhecer de uma forma ilegal o mundo sobrenatural. Isso é condenado e abominável pelo próprio Deus. Nós vemos que existe algo muito maior por trás disso, com um plano bem mais maligno. Amanhã vai ser um dia muito pesado para todos, porque pessoas em todas as cidades de todo o mundo estarão clamando e buscando o próprio diabo. E você, o que é que você vai fazer? Você vai tentar se proteger, buscar Deus, clamar para que isso não dê certo? Nós sabemos que existe demônios, ou até mesmo o próprio diabo, para ser liberado e assim trazer o anticristo à tona. Trazer o filho do pecado ao governo desse mundo. Quando ele for liberado, o primeiro presente que ele vai dar para a humanidade é o anticristo.
como ele está dizendo aqui, a internet está sendo um mecanismo para isso. E vai ser um grande mecanismo. Os sinais que devem ser interpretados à luz da Bíblia e à luz de sabedoria, porque são poucos que recebem os dons de conhecimento da ciência e o conhecimento de sabedoria, e assim faz com que você encontre esses sinais e saiba também diferenciar os textos bíblicos do que é, do que não é, do que é literal, do que é simbólico. Então não é qualquer um. É para isso que existe a distribuição de dons na igreja. Segundo as Escrituras, o iníquo só atua até onde o Deus eterno permitir. Bom, é justamente isso. Tudo o que acontece nesse mundo tem que passar pelo sim ou pelo não de Deus. Mas se o homem permitir, como permitiu no Éden, está aberto. Se o homem quer livremente trilhar os caminhos das trevas, ele vai. E só as misericórdias de Deus para tirá-lo de lá. O que nós temos que entender é o seguinte: tudo está escrito e vai acontecer. Essas pragas que estão vindo vai acontecer. O anticristo que está chegando, se não é que já chegou, vai acontecer. Então, Deus já permitiu. Deus já permitiu tudo isso, a destruição e morte, guerras e pestes e maremotos, e tudo vai acontecer bem debaixo dos nossos olhos a qualquer momento. Muitos desses sinais já estão acontecendo, já aconteceram, e tem alguns poucos para terminar. O espírito do erro, do engano, espíritos de demônio, né, como você está falando aí. O Irã, que restringe os direitos do próprio povo, assumirá a presidência do Conselho dos Direitos Humanos da ONU. Acabou de morrer mais uma jovem pela ditadura do Irã, por não usar o hijab. Olha, todos os dias, todas as horas, estão morrendo cristãos por perseguição do governo e da população, não só no Irã, mas em muitos outros países por todo o mundo. Existem países que diariamente estão colocando cristãos escravizados e presos eternamente para trabalhar em zonas e campos de concentração, como exemplo a Coreia do Norte. É um bom exemplo disso. E isso vai se expandir para todo mundo. Nós vemos que aqui no Brasil está proibido, até em muitas escolas aí por lei, por designação judicial, até mesmo os professores de dizer Deus te abençoe. Está sendo proibido isso. Então nós estamos vendo algo bem maior entrando. Olhe o que eu vou ler agora. Samhain é do ocultismo, da bruxaria. Esse é o verdadeiro nome do que você conhece como Halloween. Olha o que diz. Ele é um dos 8 sabás celebrados pelas bruxas e outras pessoas envolvidas com o ocultismo. Festejado na véspera de 1º de novembro, ou seja, 31 de outubro, é a celebração que contrabalanceia o Betame, ou seja, a véspera de maio, que saúda a chegada do verão. Samhain é um festival que introduz as estações das trevas, o último dia para recolher qualquer colheita recentemente e remanescente. De acordo com a lenda, os espíritos rondam pelo país no dia 31 de outubro e destroem todas as plantações que não forem colhidas. Samhain também é conhecido como Halloween. Está associado com o tempo de entrar em contato com os mortos. Pelo visto, minha luz ali de trás queimou. Vocês viram apagar? Tá piscando ali.
como se estivesse sendo queimada. Mas não vamos parar. A celebração popular do Halloween deriva-se dos costumes pagãos religiosos dos antigos celtas e druidas. E aí você pode pesquisar um pouco mais sobre isso e ver como isso entrou na civilização cristã oriental, passando para o ocidente e virando uma cultura popular, onde acendeu a luz. Vocês viram? Pois é, eu pensei que estava queimando ou faltando energia, agora voltou. Não sei porque está piscando isso aí não. Eu tenho isso aí faz muitos e muitos e muitos anos. E essa lâmpada não é velha. Está só piscando aí atrás. Primeira vez que isso acontece. Mas, vamos lá. Como vocês podem ver, eu citei um livro aí. Citei algumas questões de conspiração. Na Bíblia existe, para quem não sabe, existe um verso que homens se reuniam no templo e que viravam para adorar para o Oriente. Os fatos que narram as escrituras que eles faziam se assemelham muito com o que a maçonaria faz, porque eles constroem suas lojas e ficam virados para o Oriente. Vão estudar um pouco mais acerca disso. Vocês vão encontrar esse texto nas escrituras. Não lembro se em Ezequiel ou alguma coisa assim, Jeremias. Acho que era Jeremias. Mas depois eu vou falar sobre isso. Tem vídeo no YouTube onde eu comento. E eu vou ler o resto que falta desse livro, da Bruxaria para Cristo, e vou fazer uma espécie de resumo em vídeo no YouTube, para que vocês saibam o que realmente conhece um sacerdote da magia, o que eles tramam para o final dos tempos, para que ninguém fique desavisado, porque existe sim conspiração. Vamos ver o que é que estão escrevendo. Vi numa reportagem, os Estados Unidos possuem uma bomba atômica 24 vezes mais potente que a lançada no Japão. Uma ameaça ligada à redução populacional. Olha, eu acredito que as bombas atômicas não sejam um dos principais instrumentos para a redução da população. Mas eu vou dizer o que é que está matando todos vocês. E vocês têm isso nas suas casas. Os alimentos. Até aqueles alimentos de frutas, legumes, verduras que você compra na feira estão cheios de agrotóxico. Eu vi e presenciei pessoas comentando e até mesmo uma folha da ONU mostrando a Organização Mundial da Saúde em que comprovou que uma pessoa que consome diariamente frutas, legumes e verduras que possuem agrotóxico estão consumindo todos os anos cerca de 2 litros de agrotóxico anualmente. Então, como é que você quer ter saúde? Comendo frutas, legumes, verduras cheios de agrotóxico, onde anualmente você consome 2 litros desse produto tóxico. E não para por aí. Hoje, quase todos os alimentos que você encontra em supermercado, sejam bolachas, macarrão, embutidos, enlatados, são transgênicos. E esses alimentos transgênicos são alimentos que causam problemas seríssimos como câncer no futuro, problemas mentais, falência de órgãos. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a redução da população começa por aí, usando os alimentos mundiais para fazer com que a população adoeça e facilmente morra. Vocês sabiam que existe há muitos e muitos anos a cura do câncer e da AIDS? Só que eles não liberam essas curas que estão patenteadas e guardadas nos laboratórios americanos e europeus, porque é muito mais lucrativo eles tratarem as doenças, colocarem esse pessoal para ser tratado, porque custa muito mais, eles vão lucrar muito mais, do que simplesmente dar a cura e a pessoa ir embora. Vão perder dinheiro. É por isso que eles não querem entregar de mão beijada essa cura.
como nós vimos, eles não buscam os interesses da população, o bem mundial, mas os interesses pessoais deles. Mas é amanhã porque é um dia escolhido há tempos, ou é apenas porque é Halloween? Não. Amanhã, dia 31, eles, como descendentes dessas crenças antigas de celtas, de druidas, e a luz continua piscando aqui, ó. Deu uma apagada de novo, estava normal até agora e apagou. Esse dia é um dia que há muitos e muitos tempos atrás já era usado, sabe-se lá por quê, que acreditam que as atividades malignas, demoníacas, espirituais do mundo dos mortos é maior na Terra, como se ela fosse um portal que se abrisse, como se a membrana entre o nosso mundo e o outro estivesse mais fina. Então, eles utilizam esse dia para tentar atrair forças malignas, coisas ruins. Então, fiquem... A luz acendeu de novo. Eu vou já ver o que é isso. Fiquem alertas, porque algo grande vai acontecer amanhã. Eu recomendo que vocês, à noite, especialmente à noite, mas pode ser o dia todo em alguns momentos, leiam as escrituras, falem e orem com Deus, peça a Deus para livrar o mundo desse mal, proteger suas famílias, proteger os cristãos mundo afora e por aí vai. Pode ser que amanhã muitas pessoas sofram, vamos dizer assim, ataques na sua saúde ou na sua mente, ou mesmo venha a ter pesadelos, porque a noite vai ser bem pesada para aqueles que têm uma sensibilidade maior para o mundo espiritual. Amanhã, muitos sacerdotes, olha a luz acendendo de novo, muitos sacerdotes e praticantes da magia, do ocultismo, vão estar invocando o próprio diabo. E que Deus, sempre, como sempre fez, nos protegerá. Não há por que vocês terem medo. Vamos apenas orar pela proteção, pelo livramento, por quebra dessas maldições que estão sendo lançadas pelo mundo, porque é uma guerra espiritual, não é contra carne e sangue, é uma guerra espiritual. E nós somos os soldados nesse mundo para combater esse povo através de orações, de boas ações, de jejum, do melhor que podemos fazer para santificar esse dia, que para eles é um dia profano, tá certo? Vamos ver. Enquanto antigamente os povos criam em muitas simbologias, hoje em dia eu penso que essa geração é muito cética, muitos não creem nisso. Dois extremos ruins. Bom, eu discordo disso. Talvez hoje seja bem pior do que antigamente. Então, nos dias de hoje, eles creem muito em simbologia, talvez mais do que antigamente, porque antigamente eram uns grupos ou outros escondidos, que não apareciam na sociedade, que criam nessas coisas. Eram as famosas bruxas, né? Deixa eu ver se tem um livro aqui. As bruxas que eram queimadas. Tem aquele livro lá, o Martelo das Feiticeiras. Tem aqui, mas é pequenininho. Martelo das Bruxas, onde eles encontravam essas pessoas estranhas que acreditavam nessas simbologias e queimavam elas vivas. Mas hoje, todas as pessoas viram até moda. As meninas hoje gostam de usar brincos, colares e pulseiras que tem aquele olhinho azul com a bolinha preta no meio, que tem uma pimentinha, que tem uma mãozinha virada assim para baixo. Todos esses símbolos são símbolos ocultistas, pagãos, espíritas, e todos esses símbolos estão aí nas correntes, pulseiras, anéis, brincos. Todos estão usando sem nem saber o que é aquilo, mas são de origem demoníaca pagã. E ninguém está pouco se lixando
para nada, né? Então acredito que todos que acreditam em qualquer coisa estão ligados a doutrinas demoníacas. Antigamente não tinha essa de toda a população crer em horóscopo. Era uma coisa rejeitada pela igreja, pela sociedade. Mas nos dias atuais, todos creem em horóscopo. Todos acreditam em adivinhação, em mandingas, em simpatias, creem em revistas que preveem futuro, em símbolos, em mandingas e amuletos, patuás e tudo mais. Então, o dia que nós estamos aqui é um dia muito mais carregado de crenças no oculto do que os dias antigos, porque nós estamos no final dos tempos. As doutrinas de demônios vão ser apregoadas e espalhadas cada vez mais. Vamos ver. Tem uma pessoa aí dizendo, está repreendido em nome de Jesus. Continue repreendendo e fugindo disso, né? A luz aqui, ó, só acendendo e apagando. E ela tá bem forte aqui, porque até onde eu sei, uma luz quando ela tá queimando, ela vai apagando até depois não acender mais, né? Ou então apaga de uma vez. Mas essa daqui tá só acendendo e apagando, ó. Fiquem de olho aí, ó. Tá aqui clarinho, daqui a pouco ela vai diminuir de novo. Então, se for qualquer força maligna, pode pegar o beco daqui, que eu não aceito. Tá? Como eu digo, como ela disse aí nesse comentário, né? Realmente está repreendido em nome de Jesus. Olha, efeito especial. Não. Efeito especial, coisa nenhuma. Essa luz aí, ela tá normal, ela não tá... Olha, tá querendo apagar de novo. Ela tá só querendo apagar. Será o quê? Alguma coisa espiritual querendo atrapalhar essa live, porque eu queria revelar o que realmente está para acontecer amanhã. Tem forças que estão aqui tentando tirar o foco, tirar a atenção. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mandem aí que eu vou responder. Eu tinha muita coisa para falar, mas não vai dar tempo, porque a live ela é meio que limitada. Chega uma hora que o Instagram ela corta, tá certo? Então, se tiverem alguma dúvida, podem enviar que eu vou responder todas que possível. Mais alguém com dúvida? Se alguém quer saber mais alguma coisa sobre algum desses temas que eu falei, que não entendeu algo, pode perguntar. Essa é a hora. Depois daqui nós vamos encerrar a live. Vai depender de vocês, se querem que eu comente sobre mais alguma coisa, ou se querem que eu cite algum verso que eu falei aqui. Bom, estão pedindo aí live no YouTube. Pronto. Live no YouTube eu não vou fazer por enquanto. Mas algumas dessas lives que eu faço aqui no Instagram, somente algumas, não todas, eu vou selecionar algumas dessas lives e vou colocar lá no YouTube. Se possível, até mesmo editar e colocar algumas figuras, imagens, para ficar mais fácil a didática, tá certo? E aí estão falando, ensine a galera como se preparar para esses dias que estão para vir, em um vídeo. É isso mesmo. Bom, é como eu estava dizendo, né? O melhor que você faz é o que a Bíblia já nos ensina, né? Em todas as ocasiões. Procurar, saiu do trabalho, saiu da escola, vai para casa, procura assistir vídeos sobre isso, ler as escrituras, orar, fazer jejum durante esse dia até de noite, pedir proteção não só para si, mas para os cristãos de todo mundo,
pedir para que essas invocações que estejam sendo feitas amanhã, no dia e na noite, principalmente de amanhã, sejam todas derrubadas, que caiam por terra e que não venham afetar a nós, nossos familiares, nossos amigos, aos nossos irmãos e tudo mais. A luz apagando aqui de novo. Então, veja que as hostes malignas, elas vão estar trabalhando com as potestades dos ares, para que todos esses envolvidos nessa invocação tenham êxito em liberar, seja lá o que eles querem, né? Não sei o que eles querem trazer à Terra, mas eu garanto que não é coisa boa. Talvez seja uma evocação histórica, porque pela primeira vez nós temos aqui o mundo inteiro conectado para, ao mesmo tempo, em um mesmo horário, um mesmo momento, estarem em sintonia de invocação por todo o planeta. E isso, não subestimem os poderes malignos. Eu sei que Deus é maior e que isso só acontece se Ele permitir. Mas já foi permitido que o fim dos tempos venha, que exista um anticristo, que os cristãos sejam perseguidos e tudo mais. Então, vai haver sim. Pedro queria impedir que Jesus fosse para a cruz, mas era planos de Deus e tinha que acontecer. Nós estamos querendo impedir que o anticristo venha? Não, não podemos impedir. É plano de Deus e tem que acontecer. Então, se for para vir agora, se for para o diabo ser solto das suas algemas agora, para enganar as nações por um curto período de tempo, isso vai acontecer. Mas o que nós podemos pedir, pelo menos, é a nossa proteção e que não venhamos ser enganados por nada, por nenhuma doutrina de demônios. Que ele venha reinar nessa terra, mas por um curto período de tempo. Porque logo em breve, quem vai assumir os reinos desse mundo vai ser o único rei dele, o Criador de todas as coisas, o Filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo, Messias, o único rei legítimo desse mundo e do universo. Isso nós conhecemos como o milênio. O milênio onde vai haver ordem, onde vai haver julgamento, onde vai haver paz, onde as coisas vão acontecer para a honra e glória do Senhor Jesus. Somente. Somente. Fala a ordem de todos os acontecimentos que virão em um vídeo. Eu pretendo fazer isso também. Logo em breve eu vou falar. Tem uma pessoa aqui, Lucas Dutra, está perguntando o que é que eu acho da guerra entre Israel e Hamas. Tem a ver com as profecias de Amós, Sofonias. Dá uma olhada. Tem a ver com muitas guerras aí que estão sendo citadas. Mas você já prestou atenção que o próprio Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, ele comentou dizendo que eles vão cumprir as profecias em Israel, as profecias que falam desses tempos. Vejam que a luz acendeu de novo, está só apagando e acendendo e piscando, ficando fraca. Aqui, Ezequiel 38, você vai encontrar aqui ele falando do Gog, que é o príncipe da terra de Magog. Ele é príncipe de Hus, de Meseque e Tubal. Aqui ele vai falar sobre algumas nações, né? Ele vai citar logo aqui abaixo a Pérsia. Vai citar Gomer, Togarma. E sabe quem são todos esses países? São justamente os países que estão contra Israel
que estão mandando navios, que estão mandando recursos, que estão mandando homens. São aqueles que disseram e estão ameaçando até mesmo nuclear de entrar nessa guerra. Quem são? Rússia, Irã, Turquia, Gaza. São todos esses povos, todas essas nações que estão citadas aqui nessa profecia. Você pode acompanhar principalmente no 38, mas aqui também tem juízos proferidos contra esse príncipe que vem dos lados do norte, no no capítulo 39. Leia o capítulo inteiro, 38 e o 39, e você vai ver se encaixa ou não. Agora descubra quem são os povos. Bom, como você está sugerindo aí, seria uma boa opção, né? Os shorts. Fazer cortes de vídeos e colocar lá. Agora, o problema é o seguinte, que o tempo é muito curto e eu não recebo nada do Instagram e nem do YouTube, então eu preciso ter um trabalho para que eu venha a me sustentar. Como eu não vivo de YouTube, como eu não vivo de Instagram, eu faço apenas o que eu posso com o tempo que eu posso. De uma forma natural, de uma forma de boa vontade, gratuita para todos vocês. Como eu não ganho, como eu não vivo dessas redes sociais, eu não tenho tempo para me dedicar integralmente, diariamente a elas. Senão, todos os dias e todas as horas, elas estariam tendo postagens incessantes, sem parar, porque conteúdo nós temos. O que está faltando é tempo e patrocínio para isso, né? Essa perseguição aos judeus tem a ver com o fim e a crença deles no verdadeiro Messias. Tem a ver também. Tem a ver porque eles rejeitaram o Messias e está sendo cobrado o sangue do Senhor, né, das suas mãos e dos seus filhos, como eles mesmos prometeram. Acho que já respondi essa. Que o Senhor nos dê sabedoria e força e coragem para passarmos por esses dias. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo reine e guarde cada um de nós, nossos lares, que toda armadilha e setas do inimigo. Certo? É isso mesmo. Bom, eles vão perseguir os judeus porque os judeus fazem parte do plano de Deus para o final dos tempos. Eles não foram rejeitados, não foram abandonados. Leia o que o próprio apóstolo Paulo fala sobre os judeus. Eles não foram esquecidos. Eles não foram rejeitados. Muitas pessoas creem de forma errada, mas a verdade é essa. E que o final dos tempos, por mais que Deus mande os exércitos do norte atacarem Israel, será o próprio Deus que dará a vitória. Não sou eu que estou dizendo isso. Tem versos bíblicos que eu disse nas lives passadas que o próprio Deus vai trazer os exércitos para Israel e ele mesmo vai dar a vitória ao povo judeu. Tá certo? A igreja que mais cresce é a do Irã. Bom, eu não diria isso, porque a China, a quantidade de pessoas é bem maior. É gigantesca. Certo, se não temos mais perguntas, nós vamos encerrar por aqui. Acompanhem o nosso canal do YouTube. Curtam, comentem lá, coloquem suas dúvidas e compartilhem. Porque só desse jeito nós vamos aumentar o número de seguidores, só desse jeito nós vamos aumentar o número de visualizações dos nossos vídeos e dos outros que vão ser lançados, por causa desse engajamento que é muito difícil para canais pequenininhos. Então, a forma que vocês têm gratuita de nos ajudar é curtindo, comentando e compartilhando. Mas não esqueçam de seguir a nossa página, né, no YouTube, de nos seguirem aqui no Instagram,
curtir as nossas postagens e comentar. Isso ajuda bastante, tá certo? Sempre que possível, vou colocar curiosidades. Sempre que possível, eu vou trazer vídeos, né? No momento eu estou selecionando algumas lives que eu faço aqui no Instagram e coloco no YouTube. Então, fiquem alertas. Amanhã, especialmente, talvez eu coloque esse vídeo completo no YouTube, tá certo? Então, fiquem com Deus, se cuidem, que Ele guarde todos nós, não só amanhã, mas todos os dias da nossa vida. Tchau, tchau.